Por que será que os teus sintomas pioram no frio? Você já se perguntou sobre isso? Ou você é uma pessoa muito friorenta que sente frio em excesso mais do que o considerado normal, sente sempre mais frio do que outras pessoas, sofre muito no inverno, sofre em ambientes com ar-condicionado e chega agora na época do inverno, vem junto um monte de sintomas, crises alérgicas pioram, processos gripais, alergias na pele, parece que nesse período do ano, junto com o frio, pioram muito. Por que será que isso acontece? Você já vai entender agora nesse vídeo, mas eu já vou deixar aqui um spoiler para você, que o vilão definitivamente não é o frio e nem a mudança de temperatura. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, bióloga, terapeuta e mentora de profissionais da saúde, e trago aqui um caminho para você desfrutar de uma vida sem feridas, sem ficar refém de medicamentos e de dietas. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, aproveita agora já para se inscrever, também deixa o seu like aqui nesse vídeo e ativa também as notificações para você receber os meus próximos conteúdos por aqui. Você já reparou que no inverno é muito comum piorarem sintomas alérgicos, como processos gripais, rinite, sinusite, coceiras, eczemas? Se você tem algum problema de pele, é muito comum também neste período do ano as lesões de pele ficarem mais irritadas, ter crises mais fortes nesse período do ano. Quem aí está passando por isso? Já coloca aqui nos comentários para mim se você costuma ter sintomas que pioram no inverno e ressurgem, parece que sempre nesse período do ano, de forma mais intensa. E isso não acontece por conta do frio em si. O que acontece? O frio, ele funciona como um gatilho, ele acaba reacendendo algumas memórias e pontos importantes que ainda estão sensíveis dentro de você. E como assim, Thaís? Eu vou explicar melhor aqui para você entender. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Ninguém nasceu, nenhum ser humano nasceu para viver sozinho. Todo ser humano, ele precisa de acolhimento, ele precisa de conexão, ele precisa de um vínculo social para sobreviver. A conexão humana, ela é uma das 5 necessidades básicas de todo ser humano. Então, nós precisamos de calor humano para sobreviver. E o cérebro biológico humano, ele entende a temperatura baixa, o frio, como um risco de vida, como um alerta, como um perigo. O frio, ele é muito associado a quê? A processos de rupturas, de desconexões com pessoas, de afastamento com pessoas, de morte, de perda, de separação, de solidão. E é muito comum neste período do ano ressurgirem sintomas ou surgirem sintomas mais intensos, porque o frio, ele acaba acionando memórias inconscientes adormecidas do seu corpo, da sua história de vida, porque tudo que nós vivemos desde que nós estamos no ventre da nossa mãe até os dias atuais, todas as nossas experiências de vida, tanto positivas quanto negativas, não somente a nossa mente registra, mas também o nosso corpo. O nosso corpo registra as nossas emoções e experiências de vida. E quando nós passamos por situações de abandonos, de perdas, de separações mais profundas, processos de desconexões com pessoas, o frio, ele pode funcionar aqui como um gatilho biológico que vai reacender essas memórias de dor, de separação, pontos de dor emocional que ficaram registrados no seu corpo e que isso ainda não foi 100% ressignificado, não foi 100% resolvido por você. E o frio, nesse caso, ele funciona como esse gatilho, reacendendo essas memórias inconscientes. E esse processo que eu estou te falando aqui, ele é totalmente inconsciente, ele é automático. Você não precisa pensar, racionalizar para isso acontecer. Essa é a forma que o seu corpo funciona, isso é biologia. O seu corpo funciona assim, independente se você acredita ou não nisso, isso é um mecanismo biológico de sobrevivência. E isso que eu estou trazendo aqui para você é a visão da medicina germânica e da Seven Healings, que é a minha especialidade terapêutica, onde é sustentada
pela visão do Dr. Hammer, que é o médico alemão, que traz a teoria do trilho do conflito. E nesse caso, o frio ele funciona como esse gatilho biológico que vai reacender traumas antigos, profundos, emocionais, manifestando-se em sintomas físicos. E isso aqui que eu estou passando para vocês é ciência, a ciência já comprova isso. Os estudos da psiconeuroimunobiologia já trazem evidências da influência das emoções e do estresse sobre o funcionamento do sistema imunológico e da pele. Também temos evidências e vários outros estudos também provam que nós temos receptores espalhados por todo o nosso corpo e não somente no nosso cérebro, ou seja, o nosso corpo fala, o nosso corpo sente. E muitas vezes ele vai expressar no físico, por meio de sintomas, aquilo que não ficou resolvido internamente 100%. Então, quando o ser humano ele sente frio, época de inverno, isso pode trazer à tona memórias emocionais arquivadas de perdas afetivas, de rompimentos, de desconexões emocionais, de abandonos, de falta de contato físico, de falta de acolhimento. É como se o corpo recebesse a mensagem de que isso é um perigo. O frio ele ativa o sistema de alerta do corpo de pessoas que passaram por essas situações de forma profunda e que isso ainda está de alguma forma ativo no corpo, sem você perceber, de forma inconsciente, isso ainda não foi 100% resolvido. E esses registros, mesmo sendo registros antigos e inconscientes, eles acabam reacendendo no corpo físico. E qual que é o resultado? Surgimento de sintomas ou intensificação de sintomas que você já tem, como processos alérgicos, rinite, sinusite, alergias de pele. Para o nosso cérebro biológico, o frio ele representa um risco à sobrevivência, ele representa isolamento. E quando nós sentimos frio, é como se o corpo enviasse um sinal de alerta. Eu estou vivendo de novo essa sensação de separação, eu estou vivendo de novo essa sensação de abandono, eu estou vivendo de novo essa perda de acolhimento. E é por isso que muitas pessoas sentem mais frio do que o normal ou sofrem muito com sintomas nessa época do ano. É o corpo reagindo a essas memórias de separação, de rupturas, de perdas que ainda não foram 100% resolvidas. Inclusive, é muito, muito comum na minha prática clínica em consultório eu atender pacientes que têm problemas de pele, alergias respiratórias, que sentem muito frio, um frio em excesso, muito além do que o normal, do que outras pessoas sentem. E isso, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês, não é via de regra. Sempre, sempre vai depender da percepção individual, de como você viveu a sua vida, da sua percepção do seu ambiente, de como você armazenou as suas memórias, as suas experiências de vida no seu corpo, e tudo isso é muito individual. É por isso que nem todo mundo é igual, então nem todas as pessoas que expostas ao frio sofrem ou sentem frio em excesso, justamente porque vai depender muito da forma que você encara a sua vida. A percepção individual ela é determinante para a manifestação de um sintoma, de uma doença e de um desequilíbrio no seu corpo físico. Sempre vai depender da forma que você reage à sua vida. E na prática, o que eu vejo? Quando nós trabalhamos essas memórias celulares, essas situações emocionais que o seu corpo registrou ao longo da sua vida e que isso não foi 100% resolvido e que com o tempo isso vai trazendo desequilíbrios para o sistema imunológico, até que uma hora eu falo que o copinho enche, o copo transborda e isso transborda no corpo físico. Quando nós tratamos esses registros, essas memórias mal resolvidas estão desencadeando sintomas em você, e isso nós fazemos em processo terapêutico, em sessão Seven Healings. Inclusive, se você quiser ter informações sobre o tratamento, é só você clicar aqui embaixo no link do WhatsApp, que você vai ser redirecionado diretamente para a minha equipe passa todas as orientações para você. Mas quando nós fazemos esse tratamento, o corpo consegue se reequilibrar normalmente, nós tratamos esses registros pela raiz e o seu corpo volta a ter condições de se reequilibrar normalmente sem uso de químicos. E aí, qual que é o resultado? O que acontece? Os sintomas, eles reduzem ou cessam, o corpo volta a responder de forma mais equilibrada, a temperatura do corpo volta ao normal. Por quê? Aquele ponto de dor que ainda estava
no inconsciente de forma ativa, sem resolução, nós resolvemos, nós tratamos isso por completo. E o seu corpo consegue lidar de forma mais equilibrada com o ambiente. Então a gente trata de fato os registros pela raiz. Tudo aquilo que está gerando disfunção no seu corpo a gente consegue tratar pela raiz. E com isso você consegue de fato ter muito mais saúde, o seu corpo passa a reagir de forma mais equilibrada. Então, diante de tudo isso que eu trouxe aqui para você, a gente conclui que o frio em si, a temperatura em si, não é o problema. Ele só vai acionar o que ainda não foi 100% compreendido, tratado, ressignificado dentro de você. E aqui nós não estamos falando somente de processos psicológicos, de mente, nós estamos falando de biologia. O seu corpo funciona assim. Os sintomas físicos que você tem hoje, como a sua crise alérgica, o seu problema de pele, a sua rinite, a sua sinusite, tem uma causa emocional mapeada. E quando nós trabalhamos essa causa em processo terapêutico, o seu corpo consegue ativar o processo de autocura e se reequilibrar normalmente de novo. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com você um caso recentemente tratado por mim em consultório, de um paciente que passava por isso. Ele sentia muito frio. No inverno ele passava muito mal. Mas mesmo no verão, no calor, ele passava muito mal em ambientes refrigerados, com ar-condicionado, mas de ficar inteiro roxo mesmo, tremendo, ele passava muito mal. Você também passa por isso? Se sim, coloca aqui nos comentários para eu saber. E ele tinha, além desses processos que ele sofria muito com mudança de temperatura, com frio, ele também tinha a condição de psoríase durante muitos anos e nós tratamos essa condição em sessão Seven Healings. E o que envolvia o quadro dele? Ele tinha passado por perdas muito profundas na vida dele. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os avós, que era um outro ponto de proteção para ele. A história de vida desse paciente foi marcada por muitos processos dolorosos de perda. Esses registros de separação estavam latentes dentro dele. Estavam também gerando o processo de psoríase, porque a psoríase e doenças de pele também têm relações biológicas com conflitos de perdas e de separações que você viveu desde o ventre da sua mãe, que podem manifestar a sua pele, os seus sintomas físicos hoje. E nós tratamos esses processos de perda que ele passou em sessão Seven Healings no processo terapêutico. E além do paciente curar naturalmente a psoríase dele, ele também voltou a regular a temperatura normalmente. Ele parou de sentir aquele frio em excesso que antes ele sentia, porque nós tratamos de fato aquilo que ainda não estava totalmente curado do lado de dentro. E a partir do momento em que nós fizemos esse tratamento integrativo completo, agindo na causa, o corpo físico dele respondeu. A psoríase dele foi embora e ele voltou a ter uma resposta normal à temperatura. E isso é muito comum de acontecer, não somente com esse paciente, mas com vários outros pacientes que chegam até mim, com condições semelhantes, com sintomas de pele, crises alérgicas, rinite, sinusite. Quando nós tratamos a raiz, o corpo responde com a melhor eficácia. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um PDF para você baixar, com vários casos inspiradores de cura de pacientes que passaram comigo e conseguiram se libertar de sintomas tidos incuráveis pela medicina tradicional, como psoríase, dermatite, processos alérgicos, sem uso de medicação, tratando exatamente a causa raiz em consulta comigo. São relatos inspiradores. E se você estiver passando por isso, saiba que sim, existe uma solução. E a solução é aliar aos tratamentos médicos convencionais o tratamento integrativo da causa, olhando para dentro, para que a gente cuide de você pela raiz por completo e trate os registros internos que ainda não foram olhados, que estão somatizando no seu corpo físico. Eu quero saber, eu quero te ouvir aqui, então deixe seu comentário. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Começa a me seguir também lá no meu perfil do Instagram, porque diariamente eu compartilho com você os bastidores, tanto pessoal quanto profissional aqui, o dia a dia em consultório, relatos de casos inspiradores de pacientes que conseguiram se libertar das suas feridas físicas e emocionais sem uso de químicos, e hoje desfrutam de uma vida sem feridas. Vai ser um prazer te ter lá comigo também, lá no meu perfil do Instagram. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.